Se você puder abrir a sua Bíblia em Miqueias, no capítulo 7, nós vamos ler apenas os últimos versos do capítulo 7 de Miqueias. Miqueias é um profeta chamado profeta menor, e isso não tem nada a ver com a importância do que ele escreveu, nem a relevância, daquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo, apenas com a quantidade de mensagens. Então é considerado um profeta menor por ter escrito um pouco menos. Ele é um jovem profeta, enquanto vivia ainda o já idoso profeta Isaías. Ele é contemporâneo a Isaías. Miqueias, que é profeta de Israel. Nós vamos ler a partir do verso 18 do capítulo 7. Quem achou pode dizer, eu achei? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais, desde os dias antigos. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por esse momento que estamos juntos. Eu peço que a tua palavra possa trazer conforto, refrigério, alegria ao nosso coração. Nós que de forma presencial estamos aqui, aqueles, ó Pai, que estão participando, mas de uma forma não presencial, que eu peço que de alguma forma, ó Deus, o teu Espírito Santo também fale ao coração dos meus irmãos que estão nos acompanhando em casa, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Miqueias é um profeta, um homem simples. Ele não vem de uma cidade muito importante, muito grande. Como eu já falei, contemporâneo ao já idoso profeta Isaías. Possivelmente ele fica sabendo da forma cruel com que a história diz, que Isaías foi martirizado. A história diz que Isaías foi cerrado ao meio, e esse profeta está vivenciando esses momentos. A mensagem de Miqueias, ela é uma mensagem contra a soberba, a arrogância, a prepotência. E eu acho muito interessante a forma como ele aborda essas questões, até porque no seu tempo também existiam, todos esses problemas eram reais, uma opressão muito grande em cima daqueles que são mais necessitados, esquecidos, e ele fala um pouco sobre isso. Mas eu quero destacar para esse momento esses últimos versículos que lemos aqui. Você já parou para pensar, não sei se você reparou na leitura, se você tentar se colocar no período histórico em que o profeta Isaías está escrevendo, ele está escrevendo no período da lei. E a lei, ela não tem nos seus parágrafos, a lei deixada por Deus, a misericórdia explícita. A lei, ela serve para mostrar o que não deve ser feito e qual a punição que deveria sofrer quem desobedece à lei. O profeta Miqueias está escrevendo nesse período em que impera a lei de Deus. Ele é um dos profetas que tem a responsabilidade de manter viva a lei de Deus no coração do povo. Só que o que ele expõe aqui poderia muito estar em qualquer livro do Novo Testamento. Ele está falando de compaixão, de misericórdia, de perdão, de fidelidade. Esses assuntos são os assuntos que
se tornaram reais no Novo Testamento, mas claramente através de Jesus Cristo. E o que isso nos ensina? Nos ensina, em primeiro lugar, que Deus não mudou. Deus não mudou. Não existe um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Não, é o mesmo Deus que vive eternamente, sempre existiu. Não houve uma mudança no caráter, nem na personalidade, nem na disposição de Deus. A lei tão somente existe para provar para o ser humano que nenhum de nós é digno de entrar na presença de Deus, que nenhum de nós consegue vencer o pecado, que nenhum de nós consegue ter uma vida que agrade o Senhor. A lei nos mostra isso. Mas, ao mesmo tempo, Miqueias está dizendo que Deus continua tendo um coração misericordioso, compassivo, longânimo, desde a eternidade. E é por isso que nós não fomos destruídos. Porque o Senhor é bom, Ele sempre foi bom. Não havia um tempo em que Deus era ruim e agora Ele se tornou... Não, Deus sempre foi misericordioso. É por causa da misericórdia dEle que o ser humano subsiste. A raça humana só existe por causa da graça de Deus. O ser humano só consegue respirar por causa da graça de Deus. Do mais religioso ao mais ateu, incrédulo, ele só deve a sua existência à maravilhosa graça do Senhor Jesus. É ela que sustenta todas as coisas. Por isso que o autor de Colossenses diz, nele, em Cristo Jesus, tudo subsiste. Nada é capaz de ter existência se não for por causa da graça do nosso Senhor Jesus. Obviamente, é o mesmo Deus. E se Ele é o mesmo Deus gracioso, né, o Deus presente gracioso, no passado gracioso, também é o mesmo Deus que tem a capacidade de se irar com relação aos nossos pecados. Por isso que o profeta diz, o Senhor não retém a sua ira para sempre. Parece estranho, né, a gente falar hoje assim, de ira de Deus, está fora do contexto. Não, Deus não mudou. Ele não mudou na sua misericórdia, mas Ele também não mudou na sua justiça. Amém? Ele continua sendo absolutamente justo, absolutamente santo, absolutamente punitivo com respeito ao pecado. O pecado não consegue coexistir com Deus. Nunca conseguiu e não vai conseguir agora. Deus não se tornou leviano ao pecado. A graça não quer dizer que Deus fechou os olhos para o pecado. Não, a graça é o remédio de Deus para a restauração do homem, para que ele possa ir até Deus, recorrer através de Jesus Cristo e ter a vida, ter a alegria, poder gozar da vida eterna. Mas Deus continua o mesmo. Mas eu já falei sobre a ira de Deus alguns domingos atrás, falei sobre o Deus que odeia, e a igreja que odeia. O tema não é tão legal, não sei se eu fui muito infeliz no tema, mas você pode depois entrar no YouTube e escolher algumas mensagens atrás, eu acredito que um mês atrás, quando eu abordei o fato de que Deus dizia para a igreja de Éfeso, olha, eu tenho a favor de você que você odeia as doutrinas dos nicolaítas, coisas que eu também odeio. Acho muito interessante esse texto, mas nós não vamos falar sobre isso. Eu quero falar sobre esses 3 aspectos levantados aqui por Miqueias. Afinal de contas, nós estamos no último domingo do ano. Vamos terminar falando de coisa agradável, né? O primeiro aspecto é que ele fala do Deus do amor perdoador. Miqueias, no versículo 18, diz o seguinte, que o amor de Deus se manifesta como? Quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Miqueias está fazendo uma pergunta, dizendo, olha, quem é como o Senhor? Quem pode se igualar ao Senhor, que tem essa capacidade de perdoar? Ou seja, Miqueias está dizendo que uma das formas de Deus revelar o seu amor para conosco
é nos perdoando. E isso é maravilhoso. Mas ele diz não apenas do perdão, mas ele fala que Deus esquece a nossa transgressão. Isso está repetido, a ideia, lá em Colossenses, no capítulo 2, se você puder abrir, Colossenses, no capítulo 2, verso 13 a 15, diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Aleluia! Isso alegra o seu coração, isso deveria alegrar o nosso coração, porque quando o cadastro de alguém é ruim, quando você não tem um cadastro bom na praça, especialmente aqueles que estão começando na vida profissional, existe uma facilidade, né, que o governo dá para aqueles jovens que querem fazer faculdade e não têm recurso. Né? Então, existem linhas, né, de financiamento para que a pessoa possa pagar uma universidade particular e depois que ela termina o curso, ela tem mais ali um tempo e ela começa a pagar a sua universidade. Mas qual é a questão, né, desse financiamento? É que precisa de um fiador. Porque você não vai emprestar o dinheiro para um jovem de 20 anos, que você não sabe se ele vai pagar esse dinheiro. Então, toda vez que o cadastro é ruim, precisa de alguém para dizer, olha, se der qualquer coisa errada, pode deixar comigo que eu pago a dívida. Isso, espiritualmente, é mais ou menos o que aconteceu conosco. Porque o nosso cadastro é muito ruim. O nosso cadastro, espiritualmente falando, ele é muito fraco. Nós não temos condições alguma de dizer a Deus, de garantir a Deus que poderemos quitar nossa dívida com Ele. Não existe essa possibilidade. É por isso que Jesus se torna o nosso fiador, aquele que pagou por nós os nossos pecados. Mas Deus tem uma diferença de nós, porque nós somos ruins no nosso cadastro, mas nós também somos ruins como fiadores. Se eu, por exemplo, me torno fiador de alguém e essa pessoa não me paga, isso vai me deixando preocupado. Eu vou chegar nela e falar, você precisa me pagar. Já passou um prazo. Olha, você tem que me pagar. Eu vou cobrar essa pessoa. E é o correto se fazer, humanamente falando. Só que Jesus, ele é diferente. Porque como fiador, quando ele pegou toda a nossa dívida, quando foi colocado sobre ele todos os nossos pecados, o texto que nós lemos diz que ele rasgou isso tudo e encravou na cruz do Calvário. Jesus jamais vai chegar para você e dizer, você está me devendo. Você lembra que eu paguei lá na cruz? Não, ele nos perdoou, e Miqueias está dizendo isso. Ele perdoa a iniquidade e esquece a transgressão. Amém? Isso traz alegria ao nosso coração. Jesus não está aqui querendo cobrar da gente para nos punir de alguma forma por algo que nós fizemos. Deus não é assim. Quando Deus permite que a gente passe por lutas e adversidades, não é que Ele esteja cobrando algo que Ele já pagou, não. É para o nosso crescimento, para o nosso bem, quando Deus permite essas adversidades. Porque a palavra diz, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Você está perdoado, você não vai precisar mais lidar com essas questões. E é por isso que eu gosto tanto desse finalzinho da doxologia de Miqueias. Ele diz, quem é como o Senhor? Eu não sou, você não é,
Não existe ninguém, nada como o nosso Deus. Deus não nos torna reféns do seu amor. Não é porque Ele nos amou que você agora é obrigado a amá-lo. Não, você é livre para amá-lo. Por isso que a graça de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz, ele é uma opção para qualquer ser humano no planeta Terra. Não é apenas para o grupo de religiosos, não é apenas para o crente, não. O sacrifício do Senhor Jesus é uma porta aberta a todo aquele que quiser, que abrir o seu coração, que disser, eu quero na minha vida, eu recebo o perdão dos meus pecados. Eu já disse isso por mais de uma vez, que o grande problema do inferno não é que a pessoa que vai ao inferno vai para pagar pelos seus pecados. Porque senão, já repetindo, haveria uma certa nobreza no inferno. A pessoa está lá dizendo, olha, eu devo e não nego. E nem que eu leve a eternidade toda, mas eu vou pagar por esse mal que eu fiz. Existiria assim, uma certa nobreza. Mas não, o problema do inferno é que quem vai para lá não vai porque tem o seu pecado, não tem que pagar o seu pecado. Ele vai porque foi rebelde. Porque lá na cruz do Calvário, Jesus já pagou o pecado de todos nós. Basta apenas receber, basta apenas se arrepender e dizer, eu preciso do teu perdão. Por isso que o inferno é o inferno, porque quem vai para lá está pagando por aquilo que já foi pago. E é um inferno pagar uma conta 2 vezes, né? Isso aí já é um prenúncio. A graça de Deus nos perdoa e nos livra. Mas não é apenas o perdão que é um dos aspectos do amor de Deus. Mas se o amor de Deus é revelado, né, através do perdão, o poder de Deus é revelado aqui em Miqueias através da redenção. Olha o versículo 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés a nossa iniquidade e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, o poder de Deus se manifesta redimindo o homem. E isso é meio antagônico, porque nós, quando temos poder, queremos oprimir os outros que não têm poder. Mas Deus não usa o seu poder, a sua força, para redimir a raça humana, para nos redimir dos nossos pecados, das nossas transgressões. Então, quando o poder de Deus está agindo no planeta, está redimindo cada um de nós. Há alguns textos aqui, eu vou ler, depois você pode ler com mais calma em sua casa, mas Isaías 43, 25 diz assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Isaías 44, 22, desfaço as tuas transgressões como a névoa e dos teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Hebreus 8, 12 diz assim, pois para com as tuas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 10, 16 e 17 diz, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Amém? Não fique com medo, Deus nos remiu. A graça do Senhor, o poder dele é um poder redentor, que está agindo em cada um de nós. Isso traz paz ao nosso coração, traz alegria. Há uma obra de Deus, um trabalho de Deus no sentido de tirar da nossa frente os nossos pecados. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Falei uma vez também numa ceia que eu tinha na minha infância uma preocupação.
que era, alguém dizia o seguinte, quando eu era mais jovem, pequenininho, falava, olha, quando você estiver diante de Deus, vai passar um telão, na época era um retroprojetor, né, com todos os seus pecados. Eu falei, misericórdia, mas que vexame, que negócio. Eu falei, quem foi para o inferno, passa por isso também? Aí, não, esse é o julgamento do trono branco, você vai ali e vai, e no final fala assim, está tudo perdoado. Eu confesso que aquilo para mim me causava um problema, porque eu ficava assim, falei, Jesus, mas tudo mesmo, tudo, 100%, assim, não tem, o senhor não vai pegar só os cabeludos, né? Pega só os caras que fizeram coisa pior. Só que isso não é bíblico, era só uma forma de nos assustar, né? Porque Jesus fala exatamente o contrário, Deus fala exatamente o contrário. Dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Ele jogou fora o retroprojetor. Amém. O projetor, seja lá 5D, ele logo jogou fora. Não, Deus não quer mais saber disso, já foi redimido, você já foi remido. Por isso que nós cantamos aqui, até com certa ousadia, somos alvos mais que a neve. Estamos alvos mais que a neve. Não é por causa da gente, é por causa do sangue remidor de Jesus nas nossas vidas. Dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Glória a Deus por isso. Então, quando Deus transforma alguém, essa pessoa não está, ela deixa de ser quem ela era. Apesar do estado no nosso tempo aqui, ele ser um processo, mas aquela pessoa deixa de ser condenado para ser filho de Deus. Eu vos transportei, diz o Senhor Jesus, do império das trevas para o meu reino. Essa foi a obra do Senhor por nós. Amém? E por fim, o Deus relatado aqui por Miqueias é o Deus da fidelidade perpétua. Versículo 20. Mostrarei a Jacó a fidelidade e a Abraão as misericórdias, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Mostrarás, eu li errado, tá? Mostrarás a Jacó a fidelidade. Você já reparou uma coisa? Qual era o nome de Abraão antes de se chamar Abraão? Abrão, né? Isaac não mudou de nome. Isaac era Isaac. E Jacó, depois que ele teve um encontro com o Senhor, o seu nome foi mudado. E ele se passou a chamar Israel. E Deus diz, porque como príncipe lutaste com o Senhor e prevaleceste. Mas você já reparou que a maioria das vezes que os profetas se referem a Israel, eles chamam ele de Jacó. Não é estranho, não é interessante esse negócio? Porque a palavra Jacó demonstra o caráter de Jacó. A palavra Jacó quer dizer enganador, trapaceiro. Essa palavra é muito... Pensa bem, se você tivesse a oportunidade de ter seu nome mudado. Eu não sei quantos já, porque tem gente que queria mudar o nome, né? Tem um sonho de, nossa, eu não gosto do meu nome. Aí a pessoa sempre usa uma abreviação, um apelido. Tal. Mas alguém tem a oportunidade de Deus mudar o nome dela. E no futuro, quando as pessoas se referem a ela, se referem pelo nome feio. Mas até nisso tem um sentido. Porque quando o texto fala que Deus vai demonstrar sua misericórdia a Abraão, a gente fala, poxa, mas tudo bem, Abraão era um homem de fé. Mas quando o texto fala que Deus vai mostrar sua fidelidade a Jacó, a gente pensa, poxa, mas Jacó era trapaceiro. Isso é uma lição para nós. Porque eu, o Josué, me identifico mais com Jacó do que com Israel. Eu me identifico mais com os pecados de Jacó do que com a luta de Israel com o Senhor. Mas não obstante a isso, Deus é fiel aos Jacós. E é isso que é maravilhoso. Porque não depende da fidelidade do Jacó, depende da fidelidade de Deus. A sua fidelidade dura para sempre. Eu gosto demais desse texto. É os últimos versículos do Salmo 100. Porque é a fidelidade de Deus que nos mantém em pé.
Nós estamos em pé, não é porque a gente foi aprendendo a ser fiel. A gente tem que aprender a ser fiel, mas não é essa fidelidade que nos sustenta. A fidelidade que nos sustenta é a fidelidade dele. Ele é fiel a Jacó. Ele é fiel ao Josué, ao Francisco, ao Pedro. Não importa o seu nome, o que importa é que Deus é fiel. E a fidelidade dele diz respeito a quem ele é, não ao que você faz, nem mesmo ao que você poderia fazer. Deus ama as pessoas pelo que ele é, não pelo que somos. É pelo que ele é. Toda a garantia de que Deus vai cuidar de nós não está em nós, está nele. Toda a garantia de que o seu ano de 2021 vai ser uma bênção, assim como foi 2020, está nele. Porque ele te sustentou durante todos os 360 e tantos dias de 2020. Amém? Ele sustentou a sua vida. Sustentou até no meio da pandemia. Alguns aqui nem passaram por esse negócio. Outros passaram, nem souberam que estava passando. Outros passaram e ficaram mal por causa desse negócio. Mas o tempo todo a mão de Deus está nos sustentando. É baseado nele que nós podemos ter confiança para o próximo ano. A gente às vezes existe, todo final de ano, existem o pessoal que começa a fazer o prognóstico para o ano seguinte. Né? Existe aqueles que são matemáticos, que aí fazem contas lá, tal, esse ano vai ser uma beleza, vai ser ruim, vai ser pior, vai ser, né? Existe os que são videntes, né, que se chamam vidente. Interessante que ninguém falou dessa pandemia antes, né? Parece que esse pessoal precisa atualizar o software lá, né? E tal. Isso não importa muito para nós. Porque a gente, e se vier uma pandemia pior em 2021? E se vier uma crise global em 2021? A mão de Deus continuará sustentando as nossas vidas. Porque Ele é fiel a Ele mesmo e Ele não muda. Você acha que Deus ficou mais... O cabelo dele ficou um pouco mais branco esse ano? Você acha que Deus perdeu alguma noite de sono? Ficou assim preocupado? Absolutamente não. Porque tudo está debaixo do seu controle. E Ele é fiel por causa disso. Ele é fiel porque Ele disse, eu serei fiel. Amém. Por isso que Ele perdoou os nossos pecados. Eu vou terminar contando a história, né? Isso é uma história, da última criança que foi ungida imperador, lá no passado, na China. E ele tinha uma vida mágica, de luxo, com 1000 eunucos à disposição dele. E aí, alguém um dia perguntou assim, e quando você faz alguma coisa errada? Porque ele era um jovem, uma criança, era imperador. Quando você faz alguma coisa errada? Ele falou, eu não tenho medo de errar. Porque quando eu faço alguma coisa errada, um dos meus servos é punido no meu lugar. E aí, ele pegou, para mostrar aquilo, derrubou um jarro. E quebrou um jarro muito, muito valioso. Aí foi um carrasco e açoitou um dos servos dele. Porque ele tinha feito aquilo. Isso para ele era uma maravilha. Só que a vinda de Jesus inverte esse padrão desse imperador. A vinda de Jesus é aquele que não errou. É o imperador, é o rei dos reis, sendo açoitado por causa do pecado dos seus servos. A lógica foi mudada. É Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder sobre tudo, sofrendo no seu lugar e no meu lugar. É exatamente o contrário. Recebendo a pior punição que alguém poderia receber por causa dos meus pecados. E ele fez isso simplesmente porque ele é fiel à palavra dele. Ele havia dito, eu vou perdoar as suas iniquidades. Jesus havia dito isso. E na cruz do Calvário, ele cumpriu. Porque ele é fiel a ele mesmo. A sua palavra. Então você pode descansar. Está chegando o ano novo.
eu não tenho como garantir para você, não vai ser eu quem vai fazer contas aqui e dizer, olha, vai estourar, vai ser. Eu posso dizer com toda certeza, aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Aquele que disse assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, estará conosco em todos os dias, até que um dia nos encontremos e fiquemos para sempre com o Senhor. Que Ele nos conceda a sua graça, que possamos descansar na sua fidelidade. Amém? Vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor. Se você puder, fechar os seus olhos, levar sua mente aos momentos que você vivenciou nesse último ano. Se você puder dedicar um tempo de gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que Ele fez, pelo perdão, pela graça, pela obra remidora, pela restauração, pela transformação que Ele mesmo fez nas nossas vidas, pelo sustento, Ele nos manteve em pé. Se nós estamos chegando aqui no final de 2020 e não caímos ou não estamos prostrados, entregues, é porque o Senhor tem nos sustentado. E mesmo aqueles que no processo vacilaram, no seu coração esmureceram, perderam a esperança, assim como o Senhor Jesus agiu em relação ao apóstolo Pedro, Jesus também prontamente estende a mão àqueles que estão naufragando na fé, naufragando na esperança. Mas Jesus estende a mão e nos ergue e nos faz andar novamente sobre as águas. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela tua obra remidora. Obrigado, ó Deus, porque o teu poder é um poder que restaura. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade a Jacó. Obrigado pela tua fidelidade a cada um de nós. Ó Deus, o Senhor não foi e não é fiel à descendência de Jacó, porque Jacó mudou no processo. Não, ele mudou porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é capaz de transformar um enganador, um trapaceiro, um corrupto, alguém que tem um cadastro horrível. O Senhor é capaz de rasgar os seus pecados, esconder no mar do esquecimento todas as suas iniquidades e renovar este ser humano para que ele tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Um dia, Pai, todos nós aqui que nos arrependemos, que entregamos as nossas vidas ao Senhor, estaremos nos encontrando face a face com o Senhor. E a única coisa que faz com que esse momento seja possível é porque o Senhor perdoa os nossos pecados. É porque assim como o Senhor disse para Miqueias e usou o teu servo para profetizar, dizendo: o Senhor retém a sua ira para sempre. Não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós e pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Aleluia. É digno ao Cordeiro que foi morto